Então, olá, sexto ano, continuando o nosso estudo sobre a atmosfera terrestre. Hoje a gente vai ver a diferença de tempo atmosférico e clima. É um ponto-chave dessa aula, o principal tópico dessa aula. Então, o tempo atmosférico são aquelas condições imediatamente observadas, quando a gente olha pela janela e vê a condição meteorológica, o tempo meteorológico, o tempo atmosférico está desta forma, chuvoso, seco, ensolarado, nublado, nevando, enfim, são as condições momentâneas da atmosfera, é o tempo, como está o tempo lá fora. O clima não, o clima é uma outra coisa, às vezes a gente fala até de forma errônea, o clima hoje está bom, não tem nada a ver com o clima, isso é o tempo. Clima, na verdade, é o quê? Ele é a média de comportamento que o tempo meteorológico, o tempo atmosférico, apresenta ao longo do tempo, do ano. Leva décadas para a gente entender o clima de uma região. Por exemplo, um local onde o tempo atmosférico, o tempo meteorológico, ele se mantém ali quente o ano todo, chuvoso o ano todo. É um clima equatorial, uma região de clima equatorial. Mas para chegar a essa conclusão, eu entendi primeiro a média do tempo atmosférico. Beleza? Então, tempo, condições meteorológicas, condições atmosféricas imediatamente observadas. Clima é outra coisa. É como esse tempo, a média desse tempo ao longo do ano. Então, tem o clima tropical, subtropical, clima polar, clima frio, clima desértico, e assim vai por diante. Aqui ele traz para a gente no livro algumas imagens da dinâmica do funcionamento do tempo meteorológico. Então, aqui uma paisagem ali com nevoeiro, aqui o tempo chuvoso e o tempo ensolarado. São diferenças de tempo meteorológico. Aqui ele traz o texto do Sarvamas justamente trazendo essa questão da gente falar erroneamente. Então, para a gente não cometer mais esse erro. Quando a gente fala de clima, é a média de comportamento. É o clima tropical, o clima desértico, o clima polar. O tempo são as condições imediatamente observadas. E para entender o clima, a gente tem um gráfico muito legal que a gente utiliza, que é o climograma. O climograma é interessante porque, mesmo sem saber o local do mundo que ele está mostrando, eu consigo identificar o clima. Consigo até identificar o hemisfério, se é o hemisfério norte ou sul, só observando o climograma. Através do climograma, do comportamento da temperatura e da chuva, precipitação, não só em forma de chuva, pode haver precipitação em forma de neve ou granizo, mas a maior parte da precipitação que ocorre no mundo é em forma de chuva. De acordo só com a temperatura, o comportamento da temperatura e da precipitação, eu consigo identificar sim o clima de uma região. Por exemplo, Vermilion, no Canadá. Primeira coisa, eu sei que essa região é no hemisfério norte. Por quê? Os meses do meio do ano são os meses mais quentes. Então, eu sei que o hemisfério norte, o verão, é durante o meio do ano, ali, de maio a agosto. Eu sei que essa região é no hemisfério norte, mesmo sem ter visto que é no Canadá. Então, embaixo do climograma tem os meses do ano, representado pelas letras, vai de janeiro a dezembro. Isso é o eixo X, o eixo horizontal do gráfico. No eixo Y, o eixo vertical do gráfico, tem uma variação de temperatura. De acordo com como essa temperatura e essa chuva variou ao longo do ano, eu tenho o clima. Por exemplo, o Canadá. Então, tem uma amplitude térmica grande, uma grande variação ali da menor temperatura para a maior média. Então, grande amplitude térmica. Mesmo assim, é um clima frio. Vejam que no verão a média bate 20 graus e no inverno menos 20. Então, a gente já identifica que esse é um clima frio. Muito rigoroso, verão ameno, inverno frio e grande amplitude térmica. E baixa precipitação. Chove um pouco mais no verão, mas não é muito. Então, é um clima frio. Provavelmente essa é uma região de florestas de pinheiros, coníferas, de um clima bem frio. Já Timbó, na República da Guiné. Esse é um clima tropical. Por quê? Ele é quente o ano todo, não varia muito a temperatura, é quente o ano todo, e tem meses que não chove, tem meses secos, de dezembro a fevereiro, praticamente na presença da precipitação.
Só que em compensação nos meses chuvosos chove bastante. Essa é a característica do tropical. O equatorial seria diferente, o equatorial apresentaria um pouco de chuva nos outros meses também. O tropical não, o tropical tem estação seca e chuvosa. Continuando, vamos fazer ali o olhar geográfico para fechar a aula. Quem precisar pausar para pegar o gabarito, só pausar a aula. Quais são os meses mais quentes do ano em vermelho no Canadá e em Timbó? É só voltar lá no gráfico, né? Se eu voltar no gráfico, eu consigo identificar os meses mais quentes. É o verão do hemisfério norte, ali em vermelho vai variar ali de maio a agosto, e Timbó ali de março a maio. Então ali, ó, vermelho, julho, agosto em vermelho e março a abril ali em Timbó. O que significa a diferença entre a curva acentuada, da temperatura, ele está falando, a curva da temperatura, acentuada em vermelho e a trajetória mais retilínea, com variações mais suaves em Timbó. Vermelho tem uma grande amplitude térmica, verão ameno, 15 graus, verão, inverno rigoroso, menos 20 graus. Timbó, clima quente o ano todo, não varia tanto, está próximo do Equador. Isso aqui é consequência da latitude. Então, significa que em vermelho a temperatura é mais variável no decorrer do ano, enquanto em Timbó a temperatura é mais constante. Em qual das duas localidades há mais precipitações ao longo do ano? É interessante que, embora vermelho tenha 3 meses secos, coisa que não acontece em Timbó, ao contrário, embora em Timbó tenham 3 meses secos, o que não ocorre em vermelho, Timbó chove mais. Nos meses que chove muito. Isso é algo bem característico do clima tropical. Beleza? Então, gente, ficamos por aqui e fiquem atentos à próxima aula.